família do Congresso Brincar, boa tarde, esse sábado maravilhoso, dia 27, que delícia poder estar aqui com vocês e matar um pouquinho da saudade, né, e dizer que, esse pessoal que teve a oportunidade de estar no Congresso Brincar presencial, como foi maravilhoso poder abraçar, conhecer as pessoas de perto. Não tem preço, não tem experiência mais valorosa do que essa. Eu sou a professora Patrícia Laurindo e estamos aqui num sabadão maravilhoso com mais uma live pedagógica do Congresso Brincar. Aproveita que o pessoal está chegando, gatilha aí o aviãozinho, dá o hashtag, vai compartilhando com o pessoal, convidando os colegas de trabalho, os amigos, os familiares, porque hoje a live vai ser super especial. Com uma xará, né? A gente conhece ela, Jane Haddad. Gente, ela é minha xará. Eu estou, assim, maravilhada, honrada de poder compartilhar aqui a telinha com ela. E vocês sabem que aqui a gente não traz conhecimento, nós compartilhamos conhecimento. Então, já vai preparando aí caneta, papel, rascunho, imagem que vocês tiverem para participar conosco desse bate-papo tão gostoso e delicado, importante, tão necessário no que fazer docente lá no chão da escola, para com as nossas crianças. Essa afetividade não anda sozinha, sem a gente ter que compreender e lidar com a saúde mental, não só nossa, os adultos, os mediadores da aprendizagem, mas também os bebês, né? Como é importante compreender os sinais. E quando a gente fala de saúde mental, aí é um gatilho, aí é um assunto delicado, mas que com certeza você que está chegando aqui vai sair dessa live energizado para colocar em prática e compartilhar com os colegas lá na escola. Então, deixa eu dar uma boa-vinda aqui ao pessoal. Gente, de Boa Vista, Roraima, teve curso Incluir lá em Boa Vista, muito legal. O pessoal de Colombo, olha, Chica, que delícia, a Remotinha, gente, ela está sempre por aqui com esse codinome que é maravilhoso, e assim a gente vai conhecendo o pessoal da família, que coisa linda, o pessoal da Bahia, São Paulo, os conterrâneos da nossa convidada aqui, olha que legal, Teresópolis, muito legal, Eunápolis. Olha, o pessoal da Bahia se prepara, Congresso de Gestores já está desembarcando lá e só vai ter coisa top. Se prepara, não percam. Ainda tem algumas vagas aí, entra lá no site do Congresso de Gestores e se informe direitinho, porque está imperdível. Então, mais um tempinho aí para vocês convidarem o pessoal. O pessoal de São Paulo chegando com tudo aqui, muito legal. Boa Vista novamente, Rio de Janeiro, delícia. Então, gente, vamos esperar aqui mais um pouquinho e conhecer, enquanto eu rodo a vinheta do nosso congresso, da nossa live pedagógica. Aproveite, não perca tempo e vai conectando, chamando, convidando, gritando aí o pessoal para participar dessa live com um tema delicado, muito especial e energizante para os profissionais da educação infantil. Vem com a gente, bora, bora, bora!
Que coisa boa, não é mesmo? Quantas lives maravilhosas nós temos feito e quantas estão por vir. Se prepare. Você que ainda não conhece as lives pedagógicas do Congresso Brincar, você que está chegando aqui agora, eu sou a professora Patrícia Laurindo, e juntamente com o Vicente Falcão, nós organizamos aí, né, um cronograma maravilhoso, mas que você também faz parte desse movimento. O Congresso Brincar, as lives pedagógicas do Congresso Brincar estão aqui por conta de vocês, né? Que estão sempre em busca de conhecimento, de troca, de compartilhar aí experiências em prol da educação infantil. Então, você que busca um tema, que tem alguma questão na sua escola, ou que queira vir participar da live pedagógica, é simples, é só entrar em contato lá no Instagram do Vicente Falcão, @vicente.falcão, e no meu Instagram, @patriciac. E a gente vai estar lá, com certeza, super aberto às propostas de vocês. Quem entra em contato, quem solicita os temas, sabe que é muito ecológico, nós somos muito proximais. E também no Instagram direto do Congresso Brincar, também temos ali uma conexão para os temas das lives. Mas eu não vou me alongar muito, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão chegando, continuem convidando, né, todo mundo aí. E mais, eu preciso agora trazer a nossa queridíssima Jane Haddad. Seja super bem-vinda! É um prazer. Olá, boa Delícia. tarde, professora Patrícia, Diego, e a cada um de vocês que se dispôs nesse sábado à tarde retornar aqui para esse Congresso Brincar, onde a gente fala de temas tão relevantes, né, como a saúde mental, né? Nunca se jogou tanto holofote na saúde mental. Então, hoje, né, com o convite do Vicente Falcão, da Patrícia Laurindo, com a parceria do Diego Hernandes, eu queria trazer, né, essas contribuições, o que nós entendemos com a saúde mental e, principalmente, qual a importância da primeira infância para que essa saúde mental se constitua saudavelmente, onde a criança vai aprendendo a lidar com as suas percepções, da forma com que ela é recebida no mundo, a forma com que ela ingressa nas creches, na educação. Então, nós vamos passar um tempinho aqui nesse bate-papo, um momento de interação, né? Como muito bem disse a Patrícia, a gente não está aqui para ensinar nada, né? A gente está aqui para compartilhar. Conhecimento é conhecimento quando a gente se dispõe a compartilhar com o outro. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Que delícia, Jane! Eu falei uma vez, vou falar 1 milhão de vezes, o quanto eu estou honrada em compartilhar aqui um movimento tão grandioso que são as lives do Congresso Brincar, com uma pessoa tão especial, né, que abraça aí de unhas e dentes e coração, né, o sentido verdadeiro de infância e de criança, né, e que isso precisa, sim, ser compreendido de forma, não prática, mas nas praxis, né, dentro da escola de educação infantil. Isso é de extrema importância, né, e que bom. Acho que é muito importante que quem está nos assistindo, né, quem vai nos acompanhar em outro momento, entendam de que lugar que eu falo, né? Então, eu falo que eu me tornei professora quando eu fui colocada de escanteio dentro da escola. Hoje eu tenho essa leitura na minha análise, né, no meu processo. E foi muito interessante que nos meus primeiros anos na educação infantil, as escolas que eu passei sempre eram encaminhados para mim aqueles alunos e alunas que ninguém quer, né? Então, assim, por isso que eu falei, eu sou professora na minha própria infância e não sabia.
porque a gente escolhe a profissão, a gente escolhe o segmento que a gente quer atuar muito de acordo com a nossa própria infância. Exatamente. É isso que a gente vai falar aqui. Então, é muito interessante, eu fiquei 23 anos dentro das escolas, né? E aí, muito preocupada com as crianças que não aprendiam, com aquela criança que não desenvolvia, eu busquei a psicopedagogia e, posteriormente, a psicanálise. Né? Então, hoje eu atuo muito na formação de professores, educadores, e trabalho com a clínica, com a psicanálise. Né? Então, é muito interessante o que eu venho descobrindo, né? O que eu venho me indagando, porque eu acho que professor, educador, ele entende primeiro que cada criança traz a própria dor de existir. Não é à toa que a gente fala educador, né? Quando a gente educa as nossas dores, a gente já está falando de saúde mental, né? Porque é muito isso. O que a gente entende como saúde mental? É trabalhar, estudar, amar, né? E procurar crescer. Tudo aquilo que vai contra esse movimento de se abrir para o mundo, a gente pode pensar alguns ruídos. Né? A saúde mental, por que ela ganha tanta ênfase? Primeiro, que a gente entrou num movimento de adoecer a educação, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente vai desenvolver, e num movimento em que a gente nunca teve tantos diagnósticos como ponto de chegada e não como ponto de partida, porque quando eu recebo um diagnóstico, eu olho para aquilo e falo assim, tá, então deixa eu ver dentro disso o que eu vou buscar. E eu não falo, tá, então justifica por que ele não se interage, por que ele não... Não, né? Então, é muito interessante que, em pleno século XXI, a gente está fazendo um retorno para aquela educação higienista que classifica crianças entre normal e anormal, que classifica crianças que aprendem e não aprendem. Né? Então, assim, a escola fracassa quando a criança não aprende. Porque qualquer criança, independente do seu diagnóstico, da sua condição social, ela tem o desejo de olhar para o mundo. Isso. Né? Então, a minha provocação hoje vai ser muito nesse desejo de que as nossas crianças olhem para o mundo. E aí, Patrícia, se me permite, eu vou abrir com aquela frase que a gente fez na chamada, que eu acho que é muito importante quem trabalha com educação infantil, que conheça o trabalho da Nice da Silveira. Apesar de ser uma psiquiatra, ela descobriu o que a educação levou anos para descobrir, que através da arte a gente se comunica melhor. E aí ela diz assim, ela e os autores que eu trabalho, né, dentre eles, Jacques Lacan, ele diz, a normalidade é o diagnóstico mais grave, porque ele é sem esperança. Olha, tá vendo? Olha que coisa! E aí a Nice, né, depois de trabalhar com a arte, de escutar aqueles que eram colocados para fora, ela traz assim, não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Adoro. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. E a imaginação é a infância. Delícia. E aí, Jane, vou falar e vou sair correndo, porque eu sei que você vai provocar mais. Sair correndo. Não, eu vou sair correndo porque eu sei que você vai provocar mais. E é algo que eu quero muito, eu tenho certeza que o chat vai pipocar respondendo essa questão. O quanto
e aí eu me incluo, nós, professores de educação infantil, que lidamos com as crianças, estamos nos permitindo a isso que você acabou de falar, a ser loucos, a brincar, a experienciar essa infância, o ser criança que ainda somos dentro de nós. Então, o quanto nós estamos nos permitindo. Jane, falei, saí correndo, eu tenho certeza que o chat vai bombar. E eu estou aqui nos bastidores à disposição, porque eu vi aqui que o seu material está riquíssimo. Tá, gratidão, já estou por aqui. Agradeço. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma retomada com vocês de que saúde mental a gente está falando, né? Então, retomando aqui esse conceito, como que eu me posiciono no mundo, como eu lido com as minhas dores, como eu lido com os meus desafios diários. Então, eu penso assim, quem trabalha com a infância, trabalha com o infantil, né? Então, assim, o que cada um de nós, adultos que somos, trazemos na nossa bagagem da nossa própria infância? Por que nós estamos trabalhando com a infância? Porque a infância é onde a gente abre ou fecha o mundo, né? Basta a gente ver a contação de histórias, o tanto que a criança se envolve, o quanto que a partir do momento que ela vai se constituindo, ela desenvolve, e o quanto que frente a algumas dores que ela vive, ela paralisa. Então, vou pedir para a Patrícia entrar com o meu slide, que eu vou fazer um pouco uma retomada, mas fiquem à vontade para ir interagindo, mandando questões, que a gente vai trabalhando nessa linha. Bom, então vamos lá. Qual que é a ideia, gente? Pode clicar, por favor. A ideia é a gente fazer essa leitura de mundo agora. Então, vamos pensar. Nunca se falou tanto de saúde mental nesse momento de pandemia. Agora que a gente está começando a ensaiar uma saída da pandemia e tudo, a gente percebe que o mundo está numa transição. O que é esse mundo em transição? É aquele mundo que tem horas que a gente olha assim e fala, gente, esse mundo está de ponta cabeça. Esse mundo está dizendo de algo que eu não tenho essa resposta. Aí a gente está no caminho. Não temos essa resposta, até porque nós que estamos aqui, que trabalhamos com a educação, que estamos nesse momento retornando, nunca havíamos vivido um momento como esse da pandemia. Então, houve um abalo da humanidade. A humanidade, de alguma forma, compartilhou um sentimento de vulnerabilidade, né? Tem momentos que a gente pensa as crenças, os valores, as novas regras de convivência, tudo isso nos fala e nos sinaliza de uma educação que está surgindo, de uma educação que está dizendo, olha, joga a luz mais para cá, olha, não busca só uma resposta num diagnóstico. Olha, interpreta os diagnósticos da infância. Olha, por que o autismo aumentou tanto? Por que o déficit de atenção aumentou tanto? A gente sempre tem que ter uma posição crítica e reflexiva frente às novas tendências de mundo. Então, pode clicar, por favor. Então, esse mundo em transição, ele nos traz um momento que, assim, eu digo que essa pandemia nos jogou para um deserto de sentimentos, né? A gente começou a se questionar sobre a vida, sobre a morte, sobre o desenvolvimento, sobre futuro, sobre passado, mas principalmente o que eu observo muito hoje, né? Retomando, a gente voltou presencialmente, já fizemos congressos presenciais, mas eu digo assim, gente, não é possível que após ter passado tudo isso, a gente vai voltar de onde nós paramos. E, infelizmente, eu estou tendo essa sensação na educação.
muitas escolas, muitos municípios voltaram de onde pararam, e não é esse caminho, né? Porque a gente tem que trabalhar com essa criança que foi privada da convivência, muitas vezes, de uma criança que viveu estados violentos simbolicamente, fisicamente, dentro, muitas vezes, de um cômodo. Então, essa travessia é o momento da gente olhar para o horizonte, entender aonde a gente quer chegar, né? Quem está na educação pretende o quê? Quer ir até onde? Mas lembrar que a travessia ainda é frente a um deserto, porque a gente se descola de todas as certezas ou pseudo-certezas que a educação acreditava ter, e começamos a trabalhar com algo da incerteza, de uma atuação meio que recalculando uma rota que já vinha sendo traçada, ora de modo online, ora de modo presencial, ora com acompanhamento da família, ora sem acompanhamento. Então, é essa travessia que a gente vai começar a colher o que aconteceu. E provavelmente nos próximos anos ainda. A minha questão é a preocupação porque o sujeito vai se constituindo na primeira infância. Eu falo que quem trabalha com a primeira infância deveria, sim, se certificar diariamente sobre a sua própria saúde mental. Pode ir, por favor? Então, trabalhar com essa ideia é trabalhar com o sentimento, trabalhar com a função que um acolhimento tem. Então, primeira coisa, se destituir de juízo de valor de certo ou errado, de família perfeita, de criança que aprende, criança que não aprende. Nesse momento, a escola da educação infantil, mais do que nunca, é um espaço de acolhimento. Pensem o acolhimento como algo que eu recebo o outro como eu gostaria de ser recebido. Mais um, por favor. Então, pensar esse acolhimento, eu começo a entender que é por meio dos primeiros cuidados, ou seja, como a criança, como o bebê é cuidado, é que ela vai reconhecendo o próprio corpo, é que ela reconhece a situação de amor, mas também a situação de não amor, é aonde ela vive a ausência e a presença dos pais, é aonde ela vai, a partir desse momento, se organizando emocionalmente, se abrindo para o mundo e se abrindo para a vida, né? Que eu penso muito isso. A saúde mental nos permite que a gente olhe para o mundo, que a gente entenda que não existe um ser humano perfeito, mas existe um ser humano, um sujeito em processo de constituição. Então, mais um, por favor. Então, pensar esse acolhimento é dizer, há um espaço de acolhimento, mas há uma proposta ética sustentada numa atitude de responsabilidade frente às novas gerações, frente ao meu eu comigo e com o outro. Por que eu digo isso? Porque a Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu gosto muito de estudar e citar, ela diz assim, a educação é o momento em que nós adultos nos responsabilizamos pelas novas gerações. Então, olha que profundidade. A responsabilidade, ela é uma forma de conduzir a própria vida e de conduzir a educação. Sendo que tudo que nós passamos pela vida, na primeira infância, em qualquer momento dela, diz de um afeto. Como que aquilo nos afeta frente ao horror, frente ao amor
e frente à vida, né? Então, tudo nos afeta, tanto emocionalmente, cognitivamente, espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, eu não estou dizendo de uma crença ou de uma religião, eu estou dizendo em algo de um propósito de vida, de algo, se eu estou aqui, eu pretendo ser uma pessoa melhor amanhã do que eu fui hoje, eu pretendo aproveitar a minha sala de aula, a minha escola, como um espaço de oportunidade. Então, pode clicar, por favor. Quando eu começo a trabalhar nessa ideia, eu entendo que a saúde emocional, ela é parte da saúde mental, que é a minha constituição. Tanto as emoções e os afetos são o que vão regulando qualquer aprendizagem frente à vida. Cognitivamente, emocionalmente, socialmente, positivamente ou negativamente. Uma criança que cresce vivenciando uma violência dentro da casa, ela vai chegar na escola, muitas vezes, reproduzindo essa violência, como se aquilo fosse um sinônimo de amor para ela. Por isso que a gente tem que ter. Porque pensem aqui, toda a criança que deveria ser cuidada e é violentada, é agredida, ela entende aquilo como uma manifestação de amor. Porque quem deveria proteger agride. Então, ela vai entendendo aquilo equivocadamente como uma posição de amor. Pode ir, por favor? Então, eu fico pensando que talvez a gente tenha que entender na educação, e aí eu trago muito da minha contribuição, que é a psicanálise, né, da onde eu bebo hoje para nutrir a educação, que a gente não nasce humano, a gente se torna humano na interação com outro humano. Então, eu digo assim, é como se a gente pensasse, nós temos 3 caixinhas, né? 3 funcionamentos ao longo da nossa vida. Quando a criança nasce, né, quando ela chora, quando o coração está batendo, quando ela sente frio, quando ela sente fome, o corpo biológico dela está vivo. Ali ela traz a sua herança genética, ali ela traz as suas predisposições, ou seja, ali ela traz aquele corpo biológico com toda a transmissão das gerações anteriores, da geração do seu pai, da sua mãe. Tá. Passado a sobrevivência desse corpo biológico, a criança, o bebê, começa a necessitar para viver o amor, o afeto, né? Então, assim, não adianta eu só nutrir a criança com comida, cobrir, se eu não dou um banho nela de amor, de cuidado. A minha voz, né? Eu falo muito isso. A voz no bebê de 0 a 6 meses, a 1 ano, a voz de quem está cuidando, ela é uma melodia, né? Ela é algo que afeta a criança. Então, a criança tem suas primeiras percepções, aquela voz suave, aquele adulto que aposta naquela criança, aquele adulto que a envolve, que conta a história. Aí eu vou formando o meu psíquico, né? O meu corpo psíquico. E aí, quando eu vou para a escola, quando eu vou para a vida pública, né, fora do meu primeiro ambiente de aprendizagem, eu começo a falar que a gente vai se constituindo um sujeito social. Pode ir, por favor? Bom, por que eu digo isso? Primeiro, lembrando que ninguém se humaniza se não estiver junto a um outro humano. Então, eu acho que a educação infantil ela tem que ter muito isso como o coração da educação, quer dizer,
Se eu estou ali com aquela criança naquele momento, ou com aquele bebê trocando, ou dando de mamar, ou dando a papinha, que eu esteja por inteiro, que eu esteja disponível para aquele bebê. Infelizmente, eu tenho visto muito na educação infantil, às vezes uma professora ou a pessoa que está ali na creche conversando ou trocando a criança e fazendo outra coisa. Quer dizer, aquele momento presente, aquele momento de entrega, a pessoa está ausente. Ela só está ali com aquele corpo biológico. E a gente vê isso se reproduzindo no mundo, né? Muitas vezes a criança está ali falando com o pai, com a mãe, alguma coisa, e a mãe está fazendo outra coisa, ou quem faz a função de mãe, a professora. Não, a disposição para que essa voz venha, né, para que esse olhar se desenvolva, é colocar-se à disposição, é esse processo de humanização. Ontem eu estive num congresso em Vitória e eu dizia assim: antes de qualquer projeto pedagógico, antes de qualquer proposta de retorno, eu acho que nós temos que nos perguntar qual é o projeto de humanidade que nós temos para as novas gerações. Qual é o humano que eu quero ajudar a formar? Pode ir, por favor? Então, trabalhar com essa ideia de humanização é pensar, quando a criança chega no mundo, ela tem o primeiro ambiente de aprendizagem, é a socialização primária, é onde ela vai se constituindo. O mundo é apresentado para essa criança, num primeiro momento, através dos pais ou quem faz a função de pai e mãe. Entendam que nem sempre é o pai biológico ou a mãe biológica. Eu falo função, quem cuida, quem coloca a lei, quem leva para a escola, quem pega, quem prepara a criança. Às vezes é uma avó, às vezes é um irmão mais velho, às vezes é uma tia. É quem a criança vai se identificando. É assim que ela vai se formando psiquicamente. Pode, por favor? Então, a família, eu trago muito essa questão que a família é uma função, é um lugar de substituição daquele corpo biológico que está ali vivo, batendo, pelo mundo simbólico, né? Pela cor que a gente vai dando, pelo sentido, pelas nossas memórias, pelas nossas sensações. Ao nascermos, temos que ser acolhidos psiquicamente, né? Então eu falo, eu tenho um amigo psicanalista que ele fala, todos nós somos filhos adotivos, até que alguém nos adote psiquicamente, aposte na gente, nos cubra não só com as nossas necessidades, mas também com os nossos desejos, com as nossas tendências. Então, substituir esse corpo biológico é um banho de afeto ao longo da primeira infância. Mais um, por favor. Entender isso, por um outro lado, nos conduz o tempo inteiro, enquanto educação infantil, trazer a família ou quem faz essa função de família para a escola, né? Muitas vezes a gente acaba ensinando os pais como ser pais. Então, numa contação de história, numa brincadeira, porque a gente tem que partir do ponto que nós somos professores, mas muitas vezes o pai, a mãe não tem nenhuma noção como interagir com essa criança, né? Então, eu falo que essas atividades de interação, elas são riquíssimas, né? Um momento de roda de conversa, um momento de uma brincadeira de roda, uma atividade que envolva os pais de uma forma lúdica, né? Então, assim, eu me lembro de uma frase do Mário Quintana, num poema
que ele diz assim: hoje é outro dia. Quando abro cada manhã a janela do meu quarto, é como se eu abrisse o mesmo livro numa página nova. E eu acho que a educação infantil é isso. Quando eu abro a minha sala, quando eu recebo uma criança, é um novo dia, é uma nova página que vai ali se escrever, né? Com limitações que muitas vezes está em mim, na minha própria infância, na minha própria dificuldade em lidar com alguns sentimentos. Então, é esse ciclo, né? Que a cada dia eu tenha a possibilidade de escrever uma nova história. Acho que isso é fundamental para esse momento. Mais um, por favor. Então, as primeiras relações materno-infantis, e aqui eu volto nessa ideia de quem faz esse cuidado, não necessariamente uma mãe biológica, vão se constituindo desde o nascimento do bebê até os primeiros anos de vida, que eu falo primeiríssima infância, né? A gente pode pensar aí de 0 a 3 anos, de 3 a 6, 7 anos, onde a gente se constitui, onde a gente se comunica, onde a gente se inscreve na vida do outro, né? Então, trabalhar com essa ideia nos traz para essa atitude do acolhimento, que é uma atitude como que eu me responsabilizo por essa interação enquanto professora, e como eu me responsabilizo com o outro. Pode ir, por favor? Se quiser, Patrícia, trazer alguma questão. Então, a vida é sempre regida por 2 princípios que se conflitam o tempo inteiro. Aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, e também aquele princípio da realidade. Me dá muito prazer, mas naquele momento eu não consigo ou não posso fazer isso, né? Pode ir, por favor? Então, pensar isso, gente, é pensar que o conflito pulsional, né, viver é o tempo inteiro equilibrar essa pulsão de vida, mas também essa pulsão de morte, que é muitas vezes ser frustrado naquilo que eu gostaria naquele momento. Né? Então, é o tempo inteiro trabalhar com esse conflito do ser humano. Né? Então, muitas vezes, essa criança não sabe fazer isso, essa criança tem um gênio difícil, mas espera aí, como que essa criança chegou no mundo, como que ela foi atendida, como que ela aprendeu o intervalo entre aquilo que ela quer e o tempo que ela consegue aquilo, né? Então, é esse equilíbrio. A educação infantil, ela tem muito essa função de equilibrar esse mundo interno da criança, as emoções, os sentimentos, e esse mundo externo, que é a rotina, os hábitos, o frio, o calor, a leitura, o hábito, tudo isso é um equilíbrio. Quem não gostaria o tempo inteiro de estar só fazendo aquilo que gosta? Ia ser bom demais, né, Jane? Nossa, maravilhoso. E aí, eu não queria te interromper, mas aí você chamou, vocês estão de testemunhas, que quem chamou foi ela, hein, gente? Não vai falar que eu estou interrompendo, que eu sou faladeira, não, mas então não vai. Até porque o material está aí, ele vai ficar, né? Vocês vão poder retomar ele. Então, eu acho que assim, a gente não pode perder esse momento também do encontro. Isso. E, Jane, você trouxe essa questão que é bem pertinente ao que surgiu aqui. A querida Jane também, ela diz que quando você fala aí de desequilíbrio, ela traz que a infância ela é uma arte, mas é uma incerteza. E quando você fala de fazer o que ama, olha quanto conflito que tem aí. Eu amo, é uma arte,
né, que precisa ser moldada, equilibrada, mas é um mundo de incertezas. Olha a confirmação disso. E antes que você comente, a Jane, só para complementar aqui, você falou essa questão da família. A criança ela não vem sozinha para a escola. E quando a gente trata da saúde mental, dessas questões emocionais, quando você fala do equilíbrio, quando você fala de respeitar e entender essa rotina e de lidar com tudo isso, vem uma seguinte questão que apareceu aqui para nós, que eu até anotei. Às vezes a gente promove esses encontros, essas ações de família e escola, e surgem algumas questões, né? O professor, às vezes, ele não se permite, que é o que a gente traz aqui, né? A promover essas interações simples. Porque, para ele, quanto professor, no cotidiano de educação infantil, a gente já brinca, a gente já faz isso. Trazer isso para a família é simples demais. Você acha que isso não tem o devido valor, digamos assim, né? Mas, em contrapartida, o que afeta um pouco esse sentimento também é quando muitas famílias vão ao primeiro encontro ou, às vezes, nem vão e já cria o estereótipo de que, nossa, eu vou lá para brincar, eu vou lá, vou ter esse momento de brincadeira, eu já brinco em casa com meu filho. Então, essa intencionalidade, essa conexão que você falou aí de compreender. A família, às vezes, não compreende essa intenção. E os professores, às vezes, não conseguem se relacionar para essa compreensão. E também, uma outra situação, quais são essas ações do brincar que estão sendo promovidas em ação da família escola? Comente aí um pouco sobre essas questões, da nossa amiga Jane e dessa questão, que acho que está tudo interligado, né? E é muito interessante, né? Porque o tema do congresso, dessa live, é sempre o brincar. E o brincar, né? Eu acho que quando a minha xará fala a arte, o que é a arte? A arte é transformar algo em outra coisa, né? Então, assim, qual que é um quadro? Vamos supor, a gente tem um quadro. Primeira coisa, a gente olha o desenho, de repente a gente observa a moldura, né? E dentro dessa arte vem a escola, vem a família, vem o meio que a criança, né, mora, que ela às vezes é um bairro, às vezes é uma praça, um clube onde ela frequenta. Então, tudo isso vai influenciar. O que eu faço com a arte da educação infantil? Primeira coisa, escutar e olhar. Não é à toa que eu falo muito da voz, né? A criança, ela escuta muito aqueles adultos que ela se identifica, aqueles adultos que ela vai confiando. E escutar requer uma disponibilidade de estar ali frente à criança. Então, por exemplo, aquilo que a criança está falando, muitas vezes como que ela está brincando, qual que é a forma com que ela se relaciona com os objetos, o que ela está reproduzindo naquele desenho, que cores que ela está usando, né? Como é que está o colorido da arte dessa criança? E essa família, quando eu trago ela para a escola, para interagir, para integrar, será que não é só para falar do portfólio da criança ou para apontar o que essa criança precisa melhorar? Ou é para ensinar essa família essas duas habilidades de olhar para aquela criança e descobrir o que ela tem também e escutar aquela criança dentro daquela família, dentro daquela realidade? Porque uma questão que tem me preocupado muito é que, às vezes, a escola, os professores se perdem tanto nos afazeres que, quando traz a família, é para apresentar um relatório, para dizer o que a criança desenvolveu de habilidade e o que ela não desenvolveu. Ou seja, a gente cai de novo numa educação prescritiva,
numa educação que sempre aponta o que falta e não o que tem. Quando eu falo das incertezas, é porque essa educação hoje, ela é uma educação que ela está despontando. A gente ainda não sabe direito como fazer, né? A gente tem o quê? Que entender como que aquela criança se desenvolve, mas não classificar aquela criança porque ela não se desenvolveu em determinado período como a outra criança desenvolveu. Por quê? Uma criança que se desenvolve num ambiente em que o pai, a mãe ou qualquer pessoa que tenha essa identificação leia é diferente do ambiente que a criança não leia. Uma criança que fica exposta à tela X tempo é diferente de uma criança que está ali brincando na terra. Uma criança que tem amor dentro da família, ela não vai se constituir e se desenvolver como uma criança que não tem esse amor. Mas a escola, a educação infantil, ela é um espaço para que isso possa aparecer independente desse primeiro ambiente de aprendizagem. Entender que a gente não vai salvar todas as crianças, mas a gente pode abrir um mundo. Criança não precisa brincar o tempo inteiro estruturadamente. A criança tem que criar, ela tem que experimentar. Através da brincadeira, ela está falando da angústia de existir. Através daquela brincadeira de esconde e aparece, ela está falando de vida e morte. Através dos monstros, ela está entendendo que crescer tem esse movimento, muitas vezes, de monstro. Então, eu acho que é isso. Não é psicologizar a educação é um espaço pedagógico, né? E a gente tem que dar conta desse pedagógico, mas a gente tem que trazer o mundo simbólico que está sumindo. Então, fica aquela discussão. Vamos trabalhar princesa, não vamos trabalhar princesa. Vamos trabalhar... Nós temos que oferecer todo tipo de literatura. Quem vai escolher, quem vai se identificar, quem vai criar, criticar, é a criança. Eu tenho um menino que eu atendo e que a escola está no maior dilema, porque muitas vezes ele não gosta de determinado tema, então ele se fecha. E aí o que eu tenho trabalhado com a escola é assim, então por que essa criança não é estimulada a fazer o contraponto? Por que ela não gosta? Qual que é a brincadeira, então, que ela propõe? Porque o mundo da conversa, né? O mundo do debate, do diálogo, é o oposto do mundo que a gente está vivendo hoje, né? Dessa polarização, dessa dicotomia entre o certo e o errado. Não, tem um caminho que eu posso argumentar através da brincadeira, que eu posso experimentar através de algum movimento da escola. E muitas vezes o que eu vejo é que a escola está possibilitando essa família de conhecer isso, e não apenas de reforçar aquilo que o filho ou a filha não tem. Entendem? Então, é um pouco essa minha ideia. É verdade. E aí, Jane, uma questão que você traz aí, a gente ainda vivencia a criança do não e a criança do ainda, né? Não faz isso, ainda não aprendeu isso. Precisamos rever. E uma outra situação, eu preciso informar aqui, adultos, as crianças, elas falam, elas expressam sim, elas falam, eu não quero, eu gosto disso, nós é que não ouvimos. Não é a criança que não fala, é a gente que não ouve. Porque talvez não tenhamos aprendido.
Exatamente. E aí a gente volta à questão inicial. O quanto você está se permitindo a essa escutatória do nosso querido amigo Rubem Alves, não é? Então, o quanto nós estamos nos permitindo, porque é mais fácil buscar justificativa do não, do ainda, a família que não pode, eu que não tenho tempo, e o sistema suga, é muito relatório, então é mais fácil. E voltar naquele dilema de que a culpa tem que estar em algum lugar. Não, é não trabalhar com a culpa, é trabalhar com a autorresponsabilização. Então, muitas vezes, uma mãe que não está conseguindo determinadas coisas é porque ela também não teve. Então, a gente vai ter, não é que ensinar, mas mostrar, olha, mãe, você já tentou isso? E não criticar. Isso. Olha, pai, tenta dessa forma. Por quê? Porque como a gente está com uma outra criança, né, que às vezes é idealizada pela família, que às vezes traz alguma deficiência que a família ainda não aceitou, quanto mais a gente apontar o que falta, mais essa família vai se afastar dessa criança. E outra questão é, nós precisamos respeitar esses valores da família. A gente não sabe como esse pai foi criado e a forma que isso está sendo reproduzido. A gente não precisa entender os motivos e essa justificativa, mas sim trazer essas possibilidades que você apresentou aqui. E uma coisa que eu tenho brigado muito, né? Eu venho da área pedagógica, hoje eu atuo muito na psicanálise e na formação, mas o espaço pedagógico, ele não tem que ser criado como um hospital ou um consultório. Exatamente. Porque isso tem me dado faniquito, é a palavra. Sabe? Aquele tanto de relatório da medicina, dos psis, dizendo que a escola tem que fazer. Não. A gente tem que abrir um diálogo com esses profissionais. Por quê? Porque eles estão falando de uma área deles, mas a gente está falando de uma nossa, e o que a gente vai trabalhar? Por exemplo, tem que ter um tutor pela lei tal. Peraí, pedagogicamente, para aquela criança, naquele determinado momento, o tutor vai ajudar? Exatamente. Ou vai colocar essa criança no lugar de vítima? Ou de fantoche. Uai. Né? Ou aquela escola que não está ainda sabendo lidar com a inclusão, não é só colocar aquela criança para dentro, é trabalhar com os seus professores, porque a inclusão, e eu falo que hoje, todos nós, sem exceção, estamos com necessidades especiais. Todos. E como? E como? Né? Então, todos nós precisamos ser acolhidos nas nossas necessidades. Exatamente. E o que nos faz crescer é exatamente isso. Agora, a escola infinitamente cresceu, mas praticamente estacionou. Porque a gente fala, tem discursos lindos, apresenta relatórios, artigos, mas quando a gente adentra uma escola, a gente ainda escuta, vem ver meu incluído. E aí você pergunta assim, qual que é o nome do seu incluído? Aí a pessoa ainda fala, autista. É nesse modelo, exatamente. A gente precisa quebrar esses paradigmas, esses estereótipos, né? Se permitir conhecer, né? Se permitir se envolver. Uma coisa que eu uso muito é se permitir a humildade pedagógica, que é entender a pedagogia no seu lugar. E o que é essa pedagogia? Ela é uma pedagogia de interação, de compartilhamento, não há um pedestal, não há uma fragmentação, e a gente precisa entender isso, se permitir essa compreensão. E eu acho, sabe, Patrícia, educadores, que assim, se tem uma lição que a pandemia deixou para quem quiser escutar e ver, é que, assim, a gente tomou um tranco na nossa arrogância humana.
Tanto é que a gente começava assim, não, a semana que vem a gente volta. Aí acertava tudo. Não, mês que vem a gente volta. Como se dependesse da gente, sabe? E aí, passado 1 ano, quase 2, a gente está voltando para a vida presencial, mas repetindo o que a gente fazia antes da pandemia, como se a gente tivesse anulado o que a gente viveu. É isso aí. E muitas das vezes vivendo um antes, que não tem nada a ver com a pandemia, usando a pandemia como justificativa. Para tudo, né? Ou seja, bagunçamos, misturamos, né? Só. Exatamente. É aí que eu acho que a gente tem que olhar como se a gente estivesse olhando para uma obra de arte. Né? O Rubem Alves, você falou dele, e eu acho que essa é uma pessoa que sempre eu me identifiquei muito, porque ele sempre falava, né? Para que a gente olhasse para o mundo como se fosse a primeira vez. E que é exatamente o que a criança faz. Eu observo muito, né? Eu estou com uma netinha de 1 ano e meio, e eu observo como que ela reproduz o tempo inteiro aquilo que a gente faz. Então, se a gente fala mais alto, ela está falando mais alto. Se eu estou lá com os meus livros lendo, ela vai na prateleira dela e pega. Na prateleira que eu coloquei no meu escritório do lado do meu. Então, é isso, né? Eu não vou fazer a criança ler se eu não sou um professor, uma professora leitora. Exatamente, exatamente. E outra, dentro da própria casa, às vezes a gente, igual você colocou, ali os livros, fez uma prateleira, eu tenho certeza que está na altura dela. Ela tem autonomia para pegar. Exatamente. O tempo que ela quiser, na hora que ela... E aí a gente olha para a casa da gente, e a casa física, casa de lar, e a casa da gente, a sala de aula, que a escola ela é a casa da gente também. E a gente percebe que nada, ou quase tudo, não está a favor da criança. E sim organizado para facilitar a logística do adulto. Não, e eu olho, Patrícia, às vezes eu entro, né, na escola, na sala, onde estão os livros? Guardado numa caixa, dentro do armário ou na biblioteca. Então, quer dizer, a sala de aula, o espaço da sala de aula, ele tem que ter livros por todos os cantos, para que a criança, quando ela se veja ali, ela tenha o interesse de abrir, né? Livros com a linguagem adequada para cada idade, mas que não quer dizer que isso porque, por exemplo, a minha neta adora folhear livros que só tem escrito. Que delícia. Ela não está lendo, mas ela está tendo contato com o livro, ela está tendo contato com esse exercício. Muitas vezes nós, professores, não tivemos esse modelo, nem na faculdade, nem na escola. Não quer dizer que a gente tem que ser leitor, mas quer dizer que eu tenho, como adulto, de oferecer essa possibilidade. Exatamente. Não é oferecer. Uma das coisas que a gente viu na pandemia na educação infantil, que foi muito bacana, né? Os professores orientando os pais que as crianças tirassem as panelas, organizassem por tamanho. Olha que coisa linda! O professor, nesse momento, aí que eu falo, o professor se permitiu e agora ele voltou para a caixinha, por quê? Continue se permitindo, gente, ampliar toda essa vivência. E aí, Jane, para a gente continuar aqui, porque isso daqui dá, né, um congresso, literalmente, aí, de um final de semana inteiro. Fica a questão, a importância de todo esse movimento para a saúde mental na primeira infância. Porque a gente está lidando aqui com essas estratégias para poder fazer esse contexto da educação infantil mais ecológica para essa saúde mental. Mas qual a importância disso na primeira infância?
E aí eu vou sair de novo, você continua e vai chamando os slides que o pessoal está aqui aplaudindo, agradecendo, falando que é verdade. Tudo. Mas aqui, aí olha, atropelando as coisas. Eu preciso trazer aqui uma situação que eu não dou conta não, sabe? Eu não sei, porque somos duas Patrícias, e aí eu não sei qual que é qual aqui, porque o nosso amigo Vicente Falcão, ele apareceu aqui no chat e falou, eu acho que essa mensagem aqui é para mim, não é para você, olha. Amiga linda, é para nós duas. E eu acho que para você é essa aqui, olha, acompanhando você, porque é aquele vigia, e aquele das Então, um abraço para o nosso amigo anfitrião aqui. E é lógico, é muita felicidade, é uma honra ter você aqui, né? E é isso, ele é uma figura e está aqui sempre implicando. Maravilhoso. E é isso, Jane. Vamos lá. Olha, a saúde mental vamos pensar que ela é tudo aquilo que nos leva para o equilíbrio, né? A não saúde mental é o excesso de tudo. Todo excesso nos faz mal, né? Então, trabalhar demais faz mal, descansar demais faz mal, comer demais faz mal, comer de menos faz mal. Então, acho que é esse equilíbrio que a vida pede o tempo inteiro, né? Ceder demais faz mal, mas também endurecer, sabe? Buscar o equilíbrio, o pêndulo da vida, né? O pêndulo do pode, o pêndulo do não pode, o pêndulo da infância, a travessia da infância, a adolescência, né? Tudo é um processo de crescimento e um processo que envolve dor, mas que também envolve amor, né? Então, vamos voltar para os slides. Olha só, pode ir, por favor, exatamente. O Freud, né, ele diz que a infância ela se constitui em 3 tempos, né? É como se a gente pegasse aí os 6 primeiros anos, 7, dividisse em 3 momentos. O primeiro tempo é onde o bebê vai em busca de um objeto oral. O seio ou a mamadeira é onde tem essa pulsão. O amor que ele sente, que ele recebe, passa pela boca. Então, esse seria considerado o primeiro tempo, né? A primeira sobrevivência e atravessamento desse bebê. Já o segundo tempo, pode clicar, por favor, é o momento em que a criança começa naquela fase autoerótica. Aí ela olha a mão, aí ela chupa, ela pega a chupeta, ela pega a mamadeira e fica esfregando, ou o próprio seio. Ela começa a desenvolver a percepção do corpo, ela é o corpo, ela começa a se ver em pedacinhos e vai aos poucos se juntando. Pode ir, por favor? E o terceiro, eu estou aqui simplificando, mas depois vocês buscam entender. O terceiro tempo é quando essa criança se oferece para a mãe, ou para quem faz a função, ou para outra pessoa, ela se assujeita ao outro que vai devolver para ela, né? Quando a gente começa, ai, que bonitinha, cadê o neném? Como que o neném faz? É um momento onde o bebê se coloca, fica enfiando o dedo no outro, na boca da mão, finge comer a mamadeira. O que a criança busca nesse momento é fisgar o amor desse outro materno, né? Ou quem faz essa função. Eu tenho visto muito, né, no caso das crianças com autismo, ou que têm traços do autismo, é muito interessante, porque é um bebê que muitas vezes ele não se oferece, né? É como se ele o tempo inteiro tivesse voltado para ele, sabe? Isso assim, de um modo meio grosseiro, mas
para a gente entender o que eu estou dizendo de fisgar esse amor do outro. Pode ir, por favor? Então, pensar isso, gente, pode clicar, é a gente pensar essa questão dos tempos na vida. Muitas vezes eu recebo um adulto no consultório que ele tem comportamentos infantis, ou que bebe muito, que fuma muito, que come muito, e aí eu fico pensando, né, as fixações nesses tempos da Constituição. Desde o nascimento, as crianças buscam dar significado para aquilo que eles estão vivendo. Conforme, às vezes, a gente empresta alguma coisa. Ah, você está achando graça. Ah, você está feliz. Então, é muito isso, né? O conceito de experiência, que é muito caro à educação infantil, reconhece que a educação das crianças se faz por essa promoção de convivência, de experimentação, de compartilhamento, de histórias, de cenários, de fantasias, de rituais, tudo que a criança começa a ter um ritmo, tudo que ela precisa respeitar o outro e também ser respeitada. Pode, por favor? A experiência é um campo que não dá para pular na educação infantil. Então, se eu fosse resumir a minha fala, eu diria assim, qual que é a educação que nós queremos? Primeiro, a educação infantil é o território mais fértil para os afetos. A educação, ela é um projeto de humanização. Tecnologia, conhecimento técnico, tudo isso está aí. É só eu pegar uma referência, uma coisa que eu vou atrás e chego lá. O pilar dessa educação é exatamente a saúde mental, para que eu esteja disponível para aprender, considerar as inteligências presentes e na educação infantil, mais do que nunca, os direitos de aprendizagem. Eu ontem tive um momento da minha fala sobre a inclusão com um adulto que é autista e com o Hillary, que é um menino, né, que eu falo que é o nosso extraordinário brasileiro, que já fez 18 cirurgias na face. Depois vocês vão lá no meu Instagram, eu ontem compartilhei muita coisa. Eu quero fazer direito, ser um juiz para dar os direitos que muitos me tiraram. Nossa, isso para mim me tocou de uma forma, porque é isso, né? Em pleno século XXI, muitas vezes a gente tira os direitos de aprendizagem da criança. Podemos seguir com o slide, por favor? Mais um? Então, esse olhar, gente, pode ir, por favor, é um olhar que a gente se demora, né? É um olhar que requer tempo e disponibilidade. Olhar para fora, olhar para o amor, olhar para o reconhecimento, não é algo natural, é algo que a gente tem que ensinar e que a gente também tem que aprender. Trabalhar aquela idealização de família, de inteligência, de desempenho, isso não cabe mais na nossa educação. Mais um, por favor. Então, esse olhar, ele demora. É um olhar, porque o ver, ele tem a ver com a pressa, né? Ele tem a ver com a correria. Eu vejo, mas ok. O olhar eu me demoro nessa imagem. Então, por exemplo, eu vejo que além da natureza, da água, da árvore, eu vejo um neném, um bebê, né? Então, aqui na árvore, o pezinho, aí faz toda a voltinha, aí está segurando a árvore, todo mundo consegue enxergar esse bebê, né? Muitas vezes, se eu não enxergo, que eu me detenha mais na imagem, porque aí é olhar, é ir além daquilo que eu estou vendo, sair do fundo, voltar. Pode ir, por favor? Então, essa ideia
Por exemplo, olhar essa imagem, o que eu vejo? Eu posso ver algumas pedras, eu posso ver um iceberg, mas eu posso ver uma imagem que vai se delineando. Clica uma vez também, por favor. Que é essa ideia, né? Quer dizer, virei a imagem, consegui olhar de uma outra forma. Mais um, por favor. Então, o que eu trago para vocês, né? De uma forma rápida, mas não quer dizer que a gente não terá outros momentos. Eu trago que, assim, essa educação, principalmente na educação infantil, que é o coração da educação, há um compromisso de uma revisão de quem é a nossa criança, qual escola que ela está, de que família que eu estou falando, e esse mundo em transição. Lembra aquela primeira imagem que eu apresentei, né, do mundo de ponta cabeça em transição? Se eu olhar para essas crianças, qual delas estaria vendo o mundo do jeito certo? Provavelmente a última. Mas qual dessas crianças provavelmente a escola encaminharia para um diagnóstico? Então, a minha contribuição aqui hoje é muito nessa linha de a gente vai ter que falhar para voltar a falhar e aprender a falhar melhor, né? Eu acho que a gente está num momento de muitas incertezas, mas são essas incertezas que estão nos permitindo construir uma pedagogia contemporânea, né? Uma pedagogia que considere os sujeitos contemporâneos. Não uma pedagogia contemporânea, que ainda não existe, e que a gente fale daquela criança lá do século XIX, XX, daquela família. Não. A gente está falando de um convite à ressignificação. Então, trabalhar com isso, eu deixo, né, a arte para a gente fechar aqui, pode clicar, por favor, que é exatamente isso. De tudo ficam 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar, e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, que a gente faça dessa interrupção, que foi a pandemia, um caminho novo, da queda de cada um dos seus ideais, da sua idealização, um passo de dança, que é essa arte que nos ajuda a colocar em palavras, muitas vezes, aquilo que a gente não entende, do medo, sempre uma escada, né, para que a gente se arrisque, tente, e do sonho, uma ponte para que a gente possa fazer essa travessia do deserto para o horizonte que a gente acredita. E que dessa procura a gente tenha esse momento de encontro, não só aqui e agora, mas ao longo da nossa jornada, nessa escola maior chamada vida. Então, que a gente possa aprender com as infâncias, que a gente possa devolver para as infâncias o horizonte que por um bom tempo a gente perdeu, que a gente possa ligar um GPS a cada momento de incerteza para que a gente recalcule toda a rota. E, às vezes, a gente vai ter que sair da rota principal e pegar um atalho. O Nilson diz, o que falta nesse momento é a equidade. Com certeza, as oportunidades têm que ser dadas igualmente. O Nilson fala muito dos tempos líquidos, né? E acho que todos nós que nos envolvemos com a educação acabamos lendo esse sociólogo maravilhoso, que já não faz mais parte da nossa vida, que ele diz sobre as relações líquidas. O mundo está tão líquido que, de repente, começa a escorrer. E é muito, né? Hoje a gente fala muito da cancelar as pessoas, bloquear, deletar,
né? E onde que está o diálogo, onde que está a escuta, aonde que está a possibilidade de errar e aprender com os erros, para que a gente possa errar mais, para que a gente venha falhar, e aí, de repente, a gente possa acertar. Mas não é o fato de acertar que a gente terá alguma certeza. Então, o convite é que a gente brinque mais, que a gente desenhe mais, que a gente dance mais, porque quanto mais a gente encontra o sofrimento atrelado na educação, mais aqueles professores que não estão congelados reinventam uma outra educação. É essa educação que eu acredito, é uma educação que entende que brincar é algo sério, que a primeira infância é inegociável em qualquer lugar do mundo. Se a gente quer tanto esse mundo melhor que a gente tanto fala e proclama, que a gente cuide da primeira infância. E com certeza, daqui uns anos, talvez a gente nem esteja aqui, mas eu aposto muito que nós teremos gerações muito melhores, mais inclusivas, mais amáveis do que as nossas. Obrigada, estou aqui e vou estar sempre com vocês. E queria indicar muito, a Patrícia vai colocar aí, o livro que eu acabei de lançar sobre saúde mental e educação. É lindo! É lindo, vou trazer. Eu só preciso fazer uma consideração que muitas pessoas falaram, gente, quanta reflexão, que maravilhoso, eu amei, me emocionei. E eu me emocionei também porque a sua fala me libertou ainda mais, porque quem me conhece sabe que eu sou esse professor que brinca, que extravasa, e por muito tempo me incomodava, olha que bobeira, me incomodava ser chamada de professora que inventa moda. Ixi, ela inventa moda. E aí, quando eu iniciei aqui nas lives, quando eu me permiti a externar isso, gente, o chat, eu não dei conta do como os professores se identificaram. E eu percebi duas coisas. Primeiro, fiquei feliz, me libertei ainda mais. E segundo, que bacana que tem professores que inventam moda. Então, hoje, o que a gente traz aqui é esse permita-se, né, Jane? Ser essa criança que está em você. Resgatar essa infância gostosa, porque quando a gente resgata esse gostinho de terra da infância, a gente compreende melhor essa criança que está em contato conosco na escola. Não é mesmo? Perfeito, perfeito. É muito gostoso. Por isso que eu amo estar aqui. Aprenda, né? Porque eu acho que a gente tem que aprender, não é uma ação natural, inata, biológica, que a gente aprenda a olhar. Né? A olhar, e esse olhar, ele tem uma demora maior, que vai contra esse tempo líquido que o professor fala. É porque somos adultos, o adulto ele ainda tem esse medo, a criança ela não tem medo mais, né? É novo, ela olha para essa caneta 10 vezes, as 10 vezes é como se ela estivesse olhando a primeira vez para essa caneta, ela sempre vai encontrar algo diferente, ela tem um olhar mais sensível, mais crítico, mas ela não se permite, eu só posso olhar essa caneta por 10 minutos, ela fica ali. E ela olha as letrinhas que está aqui impressa, ela sabe? Então, a cada momento que ela olha aquilo dali, ela percebe algo diferente. Nós, adultos, não nos permitimos a isso. Perfeito. Então, a gente precisa tirar um pouco dessa questão do tempo e se permitir ao tempo de cheirinho e sabor de terra de criança, não é? É assim que a gente precisa. E é isso, né? A educação na primeira infância, ela está na simplicidade. Não tem muito o que inventar. Né? Agora, tem que desenvolver as habilidades de escutar, de olhar, de criar. Todos temos, né? Gade letras, todos temos essas múltiplas inteligências, essas múltiplas habilidades. Agora,
Vamos sair do não, vamos sair do ainda e permitir-se ampliar, explorar e trabalhar mais as habilidades que traz conforto para nós. Né? Temos todas, mas qual que a gente fica mais confortável, que a gente se sente melhor? É isso que a gente precisa. E eu acho, né, Patrícia, que a gente tem que se disponibilizar. Né? Então, totalmente. Hoje a gente tem milhões de lives, cursos, às vezes gratuito, né? Então, correr atrás disso, né? E nos responsabilizarmos pelos novos desafios. Exatamente, exatamente. Jane, segura um pouquinho, porque, como você disse, nós temos um leque de oportunidades, e eu vou apresentar aqui algumas oportunidades para que esses professores também busquem mais e se permitam mais a este conhecimento, a esse autoconhecimento. Preciso deixar aqui um beijo, um abraço para o pessoal maravilhoso que está aqui no chat. Gente, que bom, tem uma amiga aqui que disse que Fátima também passou por isso, né? E quem me viu, quem trabalhou comigo, quem teve a oportunidade de estar comigo aí nos congressos presenciais, sabe que a cada dia eu me liberto mais, isso é maravilhoso. Um beijo, Janaína, amiga linda, gratidão por estarem aqui, parabéns por estarem aqui conosco, né? Jane Santos, um beijo, Tatiane, todos que estão aqui, Ana Lúcia. Isso daqui só acontece porque vocês estão aqui, né? O Instituto Conhecer só tem a agradecer e cumprir esse papel que é de reverberar todo esse conhecimento que vocês já têm e trazem de experiência para as nossas lives. E falar em experiência e coisa boa que vem por aí, olha só o que o Instituto Conhecer tem mais de presente este ano de evento presencial que já está batendo na porta. Dá uma olhada aí. Que delícia! Se você ainda não conhece a magia, a vibe, a coisa gostosa que são esses congressos presenciais, esses eventos que acontecem de forma presencial, promovidos pelo Instituto Conhecer, dá uma olhadinha, sente só o gostinho do que é essa energia que eu estou tentando explicar, mas não tem jeito. Só quem vai é que consegue trazer para casa. E vou te falar, a coisa fica, mas fica de um jeito que a gente sonha e quer levar para a escola e a gente muda o comportamento totalmente de tanta energia boa. Então, esse congresso de gestores vai ser um pouquinho desse movimento que eu vou mostrar aqui para vocês. Meus 32 anos no magistério, ouvindo os meus colegas. É fruto de frases que eu ouvi de muitas bocas e que me ensinaram a ser professor, a ser educador, a ser o ser que eu sou hoje. Eu sempre entrei na escola para aprender.
Existe um lugar de mágica e sonhos, aonde seus planos se fazem brotar. E nesse lugar nós nos encontramos, tão cheios de encantos. Congresso Brincar. Eu parei tudo, porque senão a gente quer mais e mais e mais. E os gestores estão vindo com essa energia. Quem não garantiu o ingresso, corre lá, vai no site, ainda tem alguma coisinha lá. E se você ainda não conseguiu participar dos nossos eventos presenciais, fique de olho nas redes sociais, que tem muito projeto chegando por aí. Ainda tem projeto esse ano, e tem uma enxurrada de projetos pelo Brasil inteiro, no início e em todo o ano que vem. Então, não percam, não se desgrudem aí das redes sociais, porque tem coisa muito boa, muito maravilhosa, que essa família do Brincar merece, e que o Instituto Conhecer está preparando para todos vocês, para todos nós, né? Porque eu falo que eu sou suspeita em tudo isso. Então, se você também quer participar, vou falar aqui mais um pouquinho, se você quer participar da nossa live, trazer temas, discussões, vem aqui, olha, para a rede social, o Instagram do Vicente Falcão, para a minha rede social aqui, o meu Instagram, a gente está lá à disposição, e também no site, todas as redes sociais do Instituto Conhecer, do Congresso Brincar. E não percam, porque na quinta-feira tem a live da inclusão, que é magnífica. Nós sentimos essa necessidade de desvencilhar aí essa live, porque tinham muitos temas que eram bem específicos e delicados que precisam ser tratados nessa live, que tem um timaço, super gabaritado lá, também divulgando e trazendo e fazendo a mediação da live, nossa querida Luana Schufatz-Futter, Natália Belmonte, as duas com muita maestria nessa live. E o Saeb Digital, a live do Saeb, com um timaço de especialistas na área de ciências humanas, de língua portuguesa e da matemática. Tem a comunidade do Saeb Digital, que você também tem à disposição muitos materiais e muito aprendizado. Inclusive, tem aqui, olha, voltando ao pessoal do Incluir lá, olha, estamos rodando o Brasil com esse curso maravilhoso. Esse foi o último aqui, né, que nós tivemos em Boa Vista. E, gente, é maravilhoso, é uma energia. Dá uma olhada lá nas redes sociais, tem vídeos e fotos desses eventos, porque vocês só vão ficar com gostinho de quero. E quem vai sempre quer mais. Jônia Haddad, volta para cá, minha amiga, porque eu preciso mostrar aqui também esse livro maravilhoso que você tem para nós, né? Inclusive, vai estar lá no Telegram, né, Jônia? Eu vou colocar lá a imagem dele. Um link com desconto super maravilhoso para essa turma que acompanha a gente. E fala mais desse livro e das suas redes sociais para esse público. Bom, esse livro, né, eu tenho outros livros na editora WAK. Esse livro eu escrevi com um psicanalista meu amigo. Já antes da pandemia, a gente estava falando sobre educação e a saúde mental, e acabou que ele se concretizou. Então, a gente traz muito sobre a ideia de como trabalhar o luto na escola, né? Como trabalhar, a gente traz algumas histórias, muitas reflexões, dicas de filme. Então, é um livro muito gostoso de ler, tanto é que ele não tem o índice, você pode começar do fim para o início, do início para o fim. E eu acho que é essa educação que a gente acredita. Ele fala das inquietações e também das possibilidades. Vocês podem adquirir ele pela Amazon, que é muito mais prático, né? Divide em 10 vezes lá e tudo.
E também me acompanhem, né? Minha rede social é o Instagram, @JaneHaddad. Eu sempre trago ideias, dicas. Facebook, Jane Patrícia Haddad, YouTube, Jane Patrícia Haddad, site, e através aí da Patrícia também, vocês chegam até o meu contato. É isso mesmo. Quem quiser levar a Jane Haddad para o município, para fazer um bate-papo gostoso, só entrar em contato com a gente, o Instituto Conhecer, que tem mais de 800 palestrantes, compartilhando conhecimento pelo Brasil inteiro, né, Jane? Jane é carteirinha carimbada aqui, né, com essa turma maravilhosa, é um prazer estar aqui. E, gente, olha que maravilhoso, Jane, eu preciso compartilhar, o pessoal agradecendo, né, o pessoal aqui falando da sua live, falando do Congresso Brincar, as pessoas que estiveram lá. Sim, mandando um abraço aqui, ó, Jane, pode deixar que eu vou mandar um abraço para o nosso querido Vicente, já está aqui, ó, você já acabou de mandar, com certeza está assistindo. Gente, vocês já sabem, o certificado fica lá, uns minutinhos no Facebook, né, e a gente compartilha no Telegram, você que ainda não tem, entra lá no Telegram, o material da Jane vai estar lá, a imagem do livro vai estar lá, o link com o precinho super top das galáxias também vai estar lá. O contato da Jane também vai estar. Então, Telegram é vida, gente. Telegram é vida. E todos os eventos, toda a programação das lives a gente coloca lá, não só nas redes sociais, mas em primeira mão, lá no Telegram. Jane, suas considerações. Muito obrigada. Olha, gente, o que eu posso dizer é que a gente tem a possibilidade de abrir a arte, o mundo, para que cada criança possa, todos os dias, escrever uma nova página. E que a gente, enquanto educadores, professores, também possamos reescrever, escrever outras histórias. Muito, muito obrigada, Patrícia, Vicente, Diego, né? E parabéns pelo trabalho. Que delícia! Diego, meu amigo, um forte abraço. Jane, um forte abraço. E a vocês que estão aqui com a gente, fica mais um presentinho aqui, ó. Um beijo. Sim. E a nossa música do Congresso Brincar para vocês. Existe um lugar de mágica e sonhos, aonde seus planos se fazem